Existe um tipo especial de medo que te agarra no meio da noite. Não é o medo da morte, é o medo de se tornar invisível, de ser um fardo, de ver seu próprio corpo te trair, uma manhã cansada de cada vez. Você acorda exausto, suas costas doem, suas pernas parecem pesadas, como se estivesse arrastando pedras. Você se olha no espelho e não reconhece a pessoa que está olhando de volta. Para onde foi a sua versão forte? Aquela que subia escadas sem pensar, aquela que ria sem dor, aquela que tinha energia. Agora você se move pela vida como se estivesse caminhando na lama. Cada passo exige esforço. Cada dia parece uma batalha que você está perdendo. E a pior parte: os médicos não podem te ajudar. Eles fazem exames, receitam remédios e dizem que é normal para a sua idade. Mas no fundo, você sabe que a vida não deveria ser assim. Você não deveria se sentir tão cansado, tão esgotado, tão velho. Mas e se eu te dissesse que existe alguém que se recusou a aceitar essa história? Um médico de 95 anos, um homem que deveria estar deitado em uma cama de hospital, lutando para respirar, mas em vez disso, ele acorda todos os dias às 5 da manhã. Ele caminha 5 quilômetros sem parar. Ele trabalha em seu jardim. Ele lê, ele escreve, ele ri. E quando você pergunta como ele consegue, ele sorri e diz: "Eu limpei meus rins." Meu amigo, se você está assistindo a isso, quero que saiba de uma coisa. Você não está quebrado. Você não está velho demais. Você não está além de ser salvo. O que você está é entupido. Seu corpo é como um rio, e quando um rio fica bloqueado, a água para de fluir, os peixes morrem, as plantas murcham. Seus rins são os filtros desse rio, e agora mesmo eles estão se afogando em resíduos, em toxinas, em anos de acúmulo que ninguém jamais te ensinou a limpar. Mas até o final deste vídeo, você saberá o exato segredo que este médico de 95 anos usou para limpar seus rins, recuperar sua energia e retomar sua vida. Você vai aprender o simples ritual diário que custa quase nada, leva menos de 10 minutos e pode ser a diferença entre passar seus últimos anos com dor ou com liberdade. Isto não é uma pílula mágica. Isto não é uma cura milagrosa. Isto é uma verdade esquecida e ela está esperando por você. Deixe-me contar sobre o Dr. Emílio Vargas. Ele nem sempre foi o homem que você vê hoje. 15 anos atrás, aos 80 anos, ele estava morrendo, não rapidamente, não de forma dramática, mas lentamente, dolorosamente, de maneira invisível. Ele havia passado toda a sua vida como cardiologista. Ele havia salvado milhares de vidas. Ele havia dedicado sua vida a ajudar os outros a viverem mais, com mais saúde e plenitude, mas não conseguiu salvar a si mesmo. Ele acordava todas as manhãs sentindo como se seu corpo fosse feito de cimento. Seus tornozelos estavam inchados, sua urina era escura, turva, cheia de sedimentos. Ele sentia uma dor constante na parte inferior das costas, bem onde seus rins ficavam, como duas pedras pressionando sua coluna. Ele sentia sede o tempo todo, mas beber água o deixava com sensação de inchaço. Ele estava sempre cansado, mas dormir não ajudava. Ele procurou seus próprios colegas, os melhores médicos do país. Eles fizeram exames de sangue, testes de função renal, ultrassonografias. Os resultados eram sempre os mesmos: leve comprometimento renal, normal para a sua idade. Normal? Essa palavra o assombrava, porque normal significava que ele deveria aceitar aquilo. Normal significava que não havia cura. Normal significava que era assim que o resto da sua vida seria. E por 2 anos ele acreditou neles. Ele tomou os medicamentos. Ele reduziu o sal. Ele bebia a quantidade de água recomendada. Nada mudou. Na verdade, ele piorou. Ele começou a acordar no meio da noite para urinar 3, 4, às vezes 5 vezes. A pele dele ficou seca e coçando. Seus pensamentos ficaram confusos, lentos, como se seu cérebro estivesse coberto por uma película espessa. Ele não conseguia se concentrar, ele não conseguia lembrar nomes, ele se sentia ausente. Sua esposa o olhava com olhos tristes e não dizia nada, mas ele sentia o medo dela. Ela estava vendo ele desaparecer. E numa noite, sentado sozinho em seu escritório, cercado por livros de medicina que já não traziam respostas, ele desabou.
Ele chorou, não porque tinha medo de morrer, mas porque tinha medo de viver assim, de se tornar uma casca, de se perder antes de perder a vida. E naquele momento de completo desespero, algo dentro dele mudou. Ele se recusou a aceitar o normal. Ele se recusou a acreditar que seu corpo, que o servira por 80 anos, estava além de qualquer reparo. Então ele fez o que todo grande médico faz quando a medicina moderna falha. Ele voltou atrás, voltou aos textos antigos, voltou às práticas ancestrais, voltou à sabedoria que existia muito antes das empresas farmacêuticas e dos formulários de seguro. E foi então que ele encontrou. Não estava em um jornal médico. Não estava em um ensaio clínico. Estava em um livro empoeirado e esquecido na biblioteca de seu pai, um livro escrito em 1952 por um médico rural nas montanhas do Peru. O médico havia trabalhado com comunidades indígenas, pessoas que viviam até 90, 100, até 110 anos, sem jamais ver um hospital. E naquele livro havia um capítulo que fez o Dr. Vargas parar imediatamente. Chamava-se O Despertar Matinal. O conceito era simples. Todas as manhãs, antes de comer, antes do café, antes de qualquer outra coisa, essas pessoas das montanhas bebiam um tipo específico de água. Não era qualquer água, era água morna. Nem quente, nem fria, morna, entre 37 e 40 graus Celsius, a mesma temperatura do corpo humano. E eles a bebiam de uma maneira específica. Devagar, deliberadamente, com intenção. O livro explicava que a água fria causa um choque nos rins. Ela os obriga a trabalhar mais para aquecer o líquido antes que ele possa ser filtrado. Mas a água morna flui pelos rins como um riacho suave. Ela dissolve os cristais, amolece os resíduos, elimina as toxinas sem estresse, sem esforço. Os anciãos indígenas a chamavam de água de vida, água da vida. O Dr. Vargas estava cético. Ele havia passado 50 anos estudando medicina moderna. Ele havia realizado cirurgias. Ele havia prescrito medicamentos. Ele confiava na ciência e agora, depois de tudo isso, a resposta era água morna? Parecia simples demais, fácil demais, insignificante demais. Mas ele não tinha mais nada a perder. Então, na manhã seguinte, ele tentou. Ele ferveu água, deixou esfriar até a temperatura do corpo e bebeu 2 copos cheios antes do café da manhã. Ele não sentiu nada, nenhum milagre, nenhuma energia instantânea, nenhuma clareza. Ele quase desistiu, mas algo lhe disse para tentar de novo no dia seguinte, e no outro, e no outro. No 5º dia, algo mudou. Sua urina estava mais clara. No 10º dia, o inchaço nos tornozelos havia diminuído. No 30º dia, ele acordou sem dor, e no 60º dia, sentia-se como um homem renascido. Agora, deixe-me explicar exatamente o que o Dr. Vargas fez. Porque isso não se trata apenas de beber água. Trata-se de beber da maneira certa, na hora certa, com a intenção certa. Primeiro passo, a temperatura. Todas as manhãs, assim que você acordar, ferva água e deixe esfriar até 37 a 40 graus Celsius. Você pode testar com o dedo. Ela deve estar morna, mas não desconfortável. Por que isso é importante? Porque seus rins ficam profundamente dentro do seu corpo. Eles são cercados por músculos e tecidos. Quando você bebe água fria, seu corpo precisa gastar energia para aquecê-la antes de poder processá-la. Mas a água morna entra no seu sistema e vai diretamente para os seus rins sem resistência. É como a diferença entre forçar uma porta para abri-la e passar por uma que já está destrancada. Segundo passo, a quantidade. Beba 2 copos cheios, aproximadamente 400 a 500 mililitros. Isto não é uma corrida, isto é um ritual. Passo 3, o momento certo. Isso deve ser feito com o estômago vazio, sem comida, sem café, sem chá. Por quê? Porque quando o estômago está vazio, a água flui diretamente para os rins e intestinos. Mas se você comer primeiro, a água fica retida no seu sistema digestivo, misturando-se com a comida e perde sua capacidade de eliminar toxinas. Passo 4. A adição. Opcional mais poderoso.
O Dr. Vargas descobriu que adicionar um ingrediente tornava o processo ainda mais eficaz: umas gotas de limão fresco. Não por causa da vitamina C, mas porque o suco de limão é ácido cítrico, e o ácido cítrico previne a formação de pedras nos rins. Ele dissolve os minúsculos cristais antes que eles possam crescer. Um limão, ou meio limão se for muito azedo, é tudo o que você precisa. A ciência por trás disso. Deixe-me explicar por que isso funciona de uma maneira que faça sentido. Seus rins filtram cerca de 180 litros de sangue todos os dias, mas só conseguem fazer isso se tiverem líquido suficiente para trabalhar. Quando você acorda, seu corpo está desidratado. Você ficou sem beber água por 7, 8, talvez 10 horas. Seu sangue está espesso, seus rins estão sobrecarregados e a primeira coisa que a maioria das pessoas faz é tomar café. O café é um diurético. Ele faz você urinar mais, o que te desidrata ainda mais. Então, seus rins passam toda a manhã tentando sobreviver em vez de tentar se recuperar. Mas quando você bebe água morna primeiro, você dá aos seus rins exatamente o que eles precisam. Você reidrata seu sangue, dilui as toxinas, elimina os resíduos e seus rins finalmente podem fazer o trabalho deles sem lutar para sobreviver. O Dr. Vargas fez isso todas as manhãs durante 15 anos e hoje, aos 95 anos, seus exames de função renal apresentam resultados melhores do que a maioria das pessoas de 50 anos. Seus médicos dizem que é impossível. Ele chama de ouvir o meu corpo. Hoje, o Dr. Vargas acorda às 5 da manhã não porque precisa, mas porque quer. Ele bebe sua água morna. Ele assiste ao nascer do sol. Ele sente a vida percorrendo seu corpo. Ele caminha 5 quilômetros todas as manhãs pelas colinas perto de sua casa. Ele trabalha em seu jardim, plantando legumes que comerá no verão. Ele escreve cartas para seus netos. Ele ri com sua esposa. Ele vive, não apenas sobrevive, não apenas existe, ele vive. E quando as pessoas lhe perguntam como ele consegue, ele não fala sobre genética. Ele não fala sobre sorte. Ele fala sobre o rio. Seu corpo é um rio, ele diz, e os rios precisam fluir. Se você deixar que eles fiquem obstruídos, tudo morre. Mas se você mantê-los limpos, eles o levarão pelo tempo que você precisar seguir. Meu amigo, quero que você entenda uma coisa. Nunca é tarde demais para começar a sua própria história. Não importa o quanto você esteja cansado agora, não importa o quanto você esteja sentindo dor, não importa o que os médicos lhe disseram. Seu corpo não está quebrado. Ele está esperando que você lhe dê o que ele precisa. E às vezes, o que ele precisa não é um comprimido, não é uma cirurgia, não é um milagre. Às vezes, ele só precisa de um copo de água morna e da crença de que você vale a pena ser salvo. Então, amanhã de manhã, quero que você tente, só uma vez. Ferva a água, deixe esfriar, sente-se, respire, beba e sinta o que acontece, porque isso não é só sobre rins. Isso é sobre retomar a sua vida, um copo morno de cada vez. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa de esperança. E lembre-se, você não está velho demais para recomeçar. Seu rio ainda está fluindo. Agora vá limpá-lo.